Eu queria falar com você hoje sobre desespero financeiro e como é que eu saí de uma situação de desespero financeiro da minha vida que eu passei 6 anos, desses 11 anos que eu trabalho online, 6 anos em desespero financeiro, ou seja, no sentido mais claro da palavra, sem dinheiro para nada. E eu tinha muito pouco recurso, estava recém-formada, tinha muito pouco recurso financeiro para poder fazer o meu negócio acontecer, mas eu virei o jogo. Eu virei o jogo. E pra mim tem alguns pontos muito explícitos que fizeram com que eu conseguisse virar o jogo, né? E que diferencia as pessoas que não. Então, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro pra você a partir de agora, se você tá numa situação financeira ruim, se você tá numa situação financeira difícil, ou seja, você não tá tendo os recursos financeiros que você gostaria de ter, a primeira coisa é que isso traz um certo desespero. Pra mim, pelo menos, trazia. Eu não sabia lidar com aquilo direito, que me deixava louca, desesperada, eu ficava maluca e às vezes me deixava desmotivada, às vezes me deixava até meio depressiva. Então, cara, é uma situação muito difícil, né? Você lidar com dificuldade financeira. Agora, pra virar o jogo, literalmente, eu virei completamente o jogo, completamente. Eu não gosto de falar de bilhões, milhões, mas eu tenho uma vida financeira muito saudável hoje, principalmente comparado a quando eu comecei. Mas uma das coisas que eu mais trabalhei em mim, na minha mentalidade, que eu vejo de forma muito explícita que faz a diferença eu transformei o meu desespero financeiro em desespero de ação e de concentração. Como assim, Cris? O que acontece? A nossa cabeça, quando a gente está com dificuldade financeira, ela tem muito mais dificuldade de se concentrar. Por quê? Porque o desespero financeiro, ele traz uma série de problemas na nossa vida, né? Coisas que você tem para pagar, conta atrasada, gente cobrando, não sei o quê, ou você quer fazer um negócio, não pode. É um monte de problema. E esses problemas, eles trazem a total desconcentração, né? Distração total. A gente tem muita dificuldade de concentrar. E eu identifiquei isso em mim na época. E eu falei assim, gente, eu preciso virar esse jogo. Então, como é que foi a virada do jogo? Qual foi a minha forma de ser durante esses 6 anos? Foram 6 anos, não foram alguns meses ou um ano, foram 6 anos da minha vida nessa luta, sem desistir. Então, eu transformei o meu desespero financeiro em desespero de ação e de concentração. Então, eu pegava e estudava igual uma louca. Por alguns momentos, eu pegava todos os meus problemas e deixava eles de lado. Eu estava presente para isso. Você tem que estar presente, cara. Eu tenho um entulho de problemas, eu tenho um entulho de troço pra pagar, eu tenho um entulho de um monte de coisa na minha vida. Tá, você vai pegar esse entulho, vai colocar ele aqui do lado, deixa aquele entulho ali, e aí você fala pro entulho, cara, tá tudo entulhado aqui os problemas, deixa vocês aí que eu vou dar um jeito de resolver. A forma que eu tenho de resolver eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar mais conhecimento e trabalhar, mais conhecimento e prática naquilo que eu tô aprendendo, mais conhecimento e prática naquilo que eu tô aprendendo. E aí, eu limitei totalmente os meus gastos e investimento em coisas materiais, o mínimo possível, o mínimo necessário para minha sobrevivência, e voltei toda a minha concentração dos meus investimentos, aquele pouquinho que eu tinha, merrequinha, que às vezes eu ganhava, fazia um bico aqui, vendia um trocinho na internet, eu investia tudo aquilo em mais e mais conhecimento. Tudo que eu podia investir em conhecimento, eu investia, porque eu sabia que eu precisava aprender coisas novas para sair daquela situação. Que com o que eu sabia na minha vida, com a experiência que eu tinha, eu não ia conseguir sair. Então eu busquei novos recursos de conhecimento. E nesse processo eu consegui ver explicitamente que isso me permitiu virar o jogo, isso me trouxe novas ideias, isso me trouxe um pouco mais de motivação, isso me trouxe mais presença, que eu sei que eu tinha que lidar com meus problemas, mas ao mesmo tempo eu sabia lidar com aquela dispersão que eles traziam, aquele desespero que os problemas financeiros trazem para a nossa vida. Então, se você está numa fase financeira às vezes complicada, comece a transformar esse seu desespero em desespero de ação e desespero de concentração. Fala pro seu entulho de problemas que você vai deixar ele um pouco de lado, né, de lado, ao lado ali no cantinho, para você cuidar de ir atrás de resolvê-los. Então, essa foi uma das formas que eu mais que eu vejo assim que hoje que mais representou a minha mudança de cenário financeiro, e é uma das coisas que mais faz sentido para mim hoje, porque eu criei esse hábito, né? Eu criei o hábito da concentração, criei o hábito de investir em conhecimento, e são dois hábitos que, se você tem o hábito do estudo, de investir no seu conhecimento, de trabalhar,
você tá num cenário muito propício a ter uma vida financeira saudável. Começa a pensar nisso, começa a colocar isso em prática na sua vida e você vai ver a diferença explícita que isso vai começar a fazer no seu cenário financeiro a partir de agora, a partir do momento que você começar a aplicar, tá bom? Então é isso e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!